Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos tratar nessa videoaula o tema limite indeterminado. Antes, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito da noção intuitiva de limite, assim, uma noção bastante superficial, visto que a teoria ela é um pouco carregada, certo? Então, quando você fala sobre limite, você está sempre relacionando um valor que está tendendo, né? Um valor da função que está tendendo ou seja, a função, né, que está tendendo a um valor, né? E esse valor será substituído na função para a gente encontrar esse limite. Limite, esse tracinho aqui não significa igualdade, significa que é a aproximação, que se aproxima. X, quando se aproxima de A, qual é o valor de f de x, ok? Dei um exemplo numérico aqui bastante simplório. O limite de x menos 1, quando x tende a 1, é igual a zero, por quê? Quando você substitui aqui, ó, 1 menos 1 é zero. É um valor real que é o limite quando x, quando essa função aqui, ela tende, o x tende, se aproxima do 1. Quando ele se aproxima do 1, esse valor aqui se aproxima do zero. A função se aproxima do zero. Tudo bem? Mas existe alguns casos em que você vai calcular o limite e que você encontra valores que não são aceitáveis como solução para o limite, que são chamados valores indeterminados. Eu citei alguns deles, por exemplo, quando você encontra como resultado 1 sobre 0, não dá para dividir por zero, um número real por zero. Então, esse número não existe, ele é indeterminado. 0 sobre 0, mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, 0 multiplicado pelo infinito, infinito elevado a zero, ali eu já tinha colocado infinito por infinito, infinito menos infinito e 1 elevado ao infinito. São indeterminações que, assim, aparecem com mais frequência quando se calcula limite. Uns com mais, outros com menos frequência, tudo bem? Bom, eu trouxe um exemplo aqui de uma atividade para nós fazermos, a atividade número 1, que eu quero calcular o limite quando x tende a 3 desse polinômio aqui, por assim dizer, desse trinômio por este binômio aqui, né? É uma divisão, é um quociente aqui, né, pessoal? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre limite e quando você não consegue ter uma noção exata se existe ou não uma indeterminação apenas ao bater o olho e verificar que existe uma indeterminação, é você fazer a substituição, que é o de praxe. Isso é o de praxe, tá? Então, o que você faz? Você pega 3, o limite, o x tende a 3, né? Então, ó, no lugar do x eu coloquei 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 9, dividido por 3 menos 3. E aí a gente pode concluir aqui, quer ver? Veja bem. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 9, 18. 18 menos 6 vezes 3, 18. Então, ó, deu zero, né, pessoal? E embaixo, 3 menos 3 deu zero. Caímos numa indeterminação. Aí você vai me perguntar, e como é que a gente resolveria isso? Eu tenho até alguns exercícios aí no canal que eu resolvi limites. Agora eu vou começar a trabalhar questões de limites, uma vez que
já está próximo de começar aí o primeiro período aí da galera que está entrando na faculdade, e eu acho que vai ser legal para o pessoal ter uma noção básica e legal sobre o conteúdo de cálculo. É uma das matérias que você começa a ter uma certa dificuldade, principalmente quando você não domina funções. Pessoal, funções em limites, ela é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental em limites é você ter um conhecimento aprofundado de produtos notáveis. Aqueles produtos notáveis que você estudou lá no 8º ano ou na antiga 7ª série, para quem estudou isso lá nos anos 80, né? Então vamos lá. Porque eu digo isso porque tem pessoas que acessam a faculdade mais tardiamente, por falta de opção e tudo, por ter trabalhado muito e tudo mais, e não conseguem entrar na faculdade no período que deveria entrar, né? Dando assim uma oportunidade dele concluir os seus estudos numa idade menos avançada, né? Mas, esse conteúdo exatamente é para você não desistir daquilo que você se propõe a fazer, por isso a gente está aqui trabalhando esse tema. Bom, houve uma indeterminação? Houve, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essa expressão aqui de modo que a gente vai fazer com que ao menos o zero ele saia ali do denominador, ao menos que quando eu substituir o 3 no denominador, eu não vou ter ali um zero ali, tá? Porque a situação mais complicada ali é o zero no denominador, principalmente, né? O zero no numerador nem é tão problema assim, mas zero sobre zero é uma indeterminação. Por quê? Porque eu tenho o zero no denominador ali. Então, o que eu faço? Eu tenho que lembrar dos produtos notáveis, e aí cabe eu colocar com mais clareza para vocês, pegando este trinômio aqui, eu quero que vocês se lembrem de um trinômio que a gente estuda lá no 8º ano, ou na 7ª série antiga. Olha esse trinômio. Se você extrair a raiz quadrada deste trinômio e desse termo aqui, né, do primeiro termo e do último termo, se você tem raízes exatas no primeiro e no último termo, que aqui vai dar x e aqui vai dar 3, e se esse termo do meio for igual a 2 vezes o resultado desse vezes o resultado desse, então isso aqui é um produto notável que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio quadrado perfeito, como é que a gente pode escrever ele? A gente pode escrever ele da seguinte forma: eu abro um parênteses, pego o meu primeiro termo que eu extraí a raiz quadrada, repito esse primeiro sinal, menos, e repito o segundo resultado da raiz quadrada. Só isso? Não. E elevo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, se você desenvolver esse quadrado da diferença, você vai encontrar exatamente esse trinômio quadrado perfeito. Feito isso, você fez uma fatoração do que está aqui, que nada mais é do que o quê? Que x menos 3 vezes x menos 3, certo? Isso é um produto, né? Produto das bases iguais, repete a base, somos expoentes. Vamos voltar para a questão do limite, porque note que aqui se resumiu ao 8º ano, e aí eu mostro para vocês que não é difícil cálculo. O cálculo em si, ele não é difícil, ele cobra conhecimentos lá fundamentais que você
muitas das vezes deixou passar batido, ou por inexperiência, ou por falta de atenção. Vamos voltar lá então. O limite de x ao quadrado menos 6x mais 9 sobre o x menos 3, quando o x tende a 3, é igual ao limite quando x tende a 3, de que eu vou escrever a forma fatorada desse trinômio. E aí eu escrevo aqui, ó, x menos 3 vezes x menos 3. Poderia até deixar na forma de potenciação e cancelar também, não teria problema. X menos 3 aqui, ó. Agora, observe, eu posso cancelar esse com esse, fiquei com limite. Quando x tende a 3, de x menos 3. E agora? Agora eu posso substituir, não posso? Lógico que eu posso. Por quê? Porque eu não tenho mais um denominador ali que é zero, que vai me dar um zero ali como indeterminação. Substituindo vai ficar 3 menos 3, resposta 0. O limite vai sempre dar um número real, ok? Sempre um número real ou um número irracional, vai ser sempre um número racional, ok? Ou mesmo irracional, desde que ele não esteja no denominador, ok? Se estiver no denominador, você tem que racionalizar o denominador. Tá aí a resposta do limite da nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte. A nossa segunda questão, ela diz o limite de x ao quadrado. Na verdade, vamos colocar aqui será que eu copiei errado essa questão? 0 mais 0 mais 0, 0. Aqui, pessoal, deve ser x ao cubo, tá? Eu creio que seja x ao cubo, tá? Mais x ao quadrado mais 2x dividido por x ao quadrado mais 3x. Quando x tende a zero. Note o seguinte, quando eu substituo zero, aí vamos fazer de cabeça aqui agora, ó. Quando eu coloco zero aqui no lugar de x, 0 ao cubo, 0, mais 0 ao quadrado, 0, mais 2 vezes 0, 0. A soma de 0, resultado 0. Quando eu coloco 0 aqui, ó, 0 ao quadrado, 0, mais 3 vezes 0, 0, e 0 mais 0, 0. Indeterminação, né, pessoal? Então, ó, indeterminação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar essas expressões aí. E como é que a gente pode trabalhar essa expressão? Vamos fazer o seguinte, vamos, a princípio, ver aquilo que se repete no numerador. O que está se repetindo no numerador? Não é a variável de primeiro grau? Porque, ó, se eu disser que é a variável elevada ao cubo, ela não está aqui nem aqui. Se eu disser que é a variável, né, que é o x elevado ao quadrado, ele não aparece aqui. Agora, um fator comum, que a gente chama fator comum, o fator comum que aparece tanto aqui, aqui e aqui, é o x. Então, eu vou pensar o seguinte, vou colocar o x em evidência para ver se resolve a nossa vida. X tende a zero, de quê?
coloco o x em evidência, e aí eu vou ter x ao quadrado mais, note que eu estou pegando o x ao cubo e dividindo por x, basta subtrair os expoentes, x ao quadrado dividido por x dá x, mais 2x dividido por x dá 2. Isso dividido, vou fazer o mesmo no denominador, colocando o fator comum em evidência. Note que o conhecimento que estamos aplicando aqui é um conhecimento que você vê lá no 8º ano. Coloca o x em evidência, por quê? Porque o x é o fator comum aqui. Então, x ao quadrado por x dá x, 3x dividido por x dá 3. E agora, a gente pode cancelar esse x com esse x, nós ficamos com o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado, mais x, mais 2, dividido por x mais 3. Vamos fazer a substituição agora. Quando x tende a zero, essa função ela vai me resultar o quê? Quando o x estiver se aproximando do zero, quanto vai ser o valor dessa função aqui, do limite? Qual vai ser o valor do limite? Qual vai ser o limite que vai determinar quando o x está tendendo a zero? Então, ó, 0 ao quadrado mais 0 mais 2 dividido por 0 mais 3. Portanto, esses zeros aqui desconsidera, né? Nós temos como resposta 2/3. É isso. Esses dois exemplos aí bem básicos de limites, para vocês não se assustarem muito. Em outras aulas vamos continuar resolvendo questões de limites indeterminados. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar bastante. Até a próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês.